Eu te pergunto? Pode me perguntar, vamos falar então sobre ataques de pânico, Dona Maria. Sou Leonardo, tem uma coisa que tem passado muito pela minha cabeça e eu queria te perguntar, porque o senhor é jovem, uma vida bastante afluente em todas as áreas, porque é um jovem bem-sucedido, e eu tenho ouvido muitos comentários por aí que as pessoas entram em crises espirituais e elas chamam de ataque de pânico. O que o senhor conhece dessa área? O que o senhor poderia me dizer para eu usar nas minhas palestras a respeito do ataque de pânico? Qual é o sentimento que invade uma pessoa nessa hora? Pois é, o ataque de pânico é algo cada vez mais comum. Normalmente associado à depressão, mas não necessariamente. Às vezes a pessoa tem ataques de pânico e não necessariamente é uma pessoa depressiva. Existem muitas explicações religiosas e outras, mas eu não quero entrar nesse tipo de coisa, porque eu acredito que cada um tem o direito de ter as suas crenças. Sim. E eu respeito todas elas. Mas tem uma coisa que é comum em todas as crenças. Eu sou, Dona Maria, vou lhe chamar de pastora, Pastora Maria. Eu sou um ex-ateu que já sofri com ataques de pânico. E um ateu, ele é guiado pela lógica e pelo raciocínio. Então eu cheguei a uma brilhante conclusão de ateu. Eu prefiro crer em alguma coisa e ser uma pessoa tranquila, do que não crer em nada e ser um cara frustrado com pânico. Então o ataque de pânico é muito ligado à falta de crença, à falta de fé no futuro, muito ligada com a morte, muito ligada com a morte. É o medo da morte, do que acontece a partir daí, a pessoa começa a entrar em pânico. Tem uma coisa muito incomum das pessoas que eu conversei com ataque de pânico. Elas têm uma frase na língua. Sabe qual é, Dona Maria? Sim. Só se vive uma vez. Vou fazer isso. Vou fazer essa coisa errada. Só se vive uma vez. E esse pensamento de só se vive uma vez e logo ali termina, lhe dá combustível para estar sempre num ciclo de vícios, num ciclo de erros que vão lhe causando ataques de depressão, porque esse logo ali acaba, ali é o fim e eu tenho pressa. No momento que você tem uma crença, fé no futuro, que existe algo depois, você tem a tranquilidade de ter infinito tempo. Saber que o senhor tem um dono, né? Porque ninguém está aqui por acaso, e da onde a gente veio, para onde a gente vai, ninguém sabe disso. Então temos que ter a certeza de que temos uma origem, temos uma raiz. Temos uma raiz e temos um destino. Com certeza esse destino. Se você conseguir ter na sua vida a certeza, seja lá qual for, seja cristã, seja espírita, seja evangélico, eu tenho certeza que tem uma vida depois. Então eu tenho infinito tempo. Então logo a sua ansiedade começa a baixar. Eu já combati muito, Dr. Leonardo, com pessoas que dizem assim para mim: eu não acredito em vida após a morte. Eu já chamei um pastor de hipócrita. Ele: por que a senhora está me ofendendo? Eu disse: eu estou te trazendo a realidade. Você não acredita em vida após a morte, então o que você faz dizendo que está seguindo os caminhos de Jesus Cristo para ter uma vida eterna? O que é uma vida eterna? Não é uma vida após a morte? Você tem que saber que nós temos um cadastro. E no dia que chamar a tua senha, não importa a tua fortuna, não importa nada. Se está num presídio, ele vai bater, vai chamar a tua senha, porque ele é o dono da nossa vida. O Senhor Jesus abriu mão de ser quem era por nós, para que vivêssemos hoje. E uma coisa que eu analiso nas poucas religiões que eu conheço e o que elas dizem, uma prega o céu, o inferno, outra prega a reencarnação, outro prega, mas todas têm uma coisa em comum: existe alguma coisa depois da morte. Com certeza. Então todas não podem estar erradas. Existe alguma coisa, talvez todas estejam erradas, talvez alguma esteja certa, a gente não sabe, mas alguma coisa existe. Então, tendo isso em mente, a sua ansiedade automaticamente vai começar a cair. E quando a sua ansiedade começar a cair, seus ataques de pânico vão diminuir sem remédio nenhum. Eles vão diminuir cada vez mais, porque você vai começar a acreditar, mas tem que acreditar de coração. É verdade. Quando você acreditar de coração que tem algo depois, que você sentir em ti que tem algo depois, seus ataques de pânico vão desaparecer. A depressão vai diminuir.
Com certeza. Tem um trecho da palavra que fala assim, ó, a nossa alma é considerada uma sala. E se aquela sala estiver vazia, o vento entra e faz um vudunço lá dentro. Ele passa de parede em parede. Se tiver um papelão na parede, ele arranca. Se tiver um quadrinho em cima de uma coisa, ele derruba. Por quê? Porque a sala está vazia. Enche aquela sala, coloca um móvel ali pesado, um móvel firme, um móvel consistente. O vento não derruba aquele móvel. Se você deixar esse lugar do teu coração vazio, vai entrar pânico, vai entrar medo, vai entrar dúvida, vai entrar insegurança, vai entrar depressão, vai entrar tudo, porque a sala está vazia. Ocupe esse lugar com o Senhor Jesus. Convida o Senhor Jesus para morar nessa sala. Você vai ver como ela vai ficar edificada. Você não vai ter vontade nem sair daquela sala, porque tu te alimenta. E é essa a mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês hoje. Muito obrigado por assistirem.